Deus que escreveu todas as coisas. Qual que é a estratégia de Satanás ao inventar essa teoria? O homem que inventou essa teoria nem sequer sabia as línguas originais e nem sequer fez seminário. Famosíssimo o seu sobrenome, tem Bíblia anotada no nome dele, Scofield. E Scofield ele faz anotações na sua Bíblia, inventando essas ideias mirabolantes. E a estratégia de Satanás foi a seguinte, usando esse homem: quando Jesus retornar em secreto, ele vai buscar a sua igreja. Quando começar a desaparecer pessoas, você tem 7 anos para se converter ao Senhor. Você já ouviu essa história do arrebatamento secreto da igreja? A hora que você começar a notar que um amigo seu, que um parente seu não está mais com você, prepare-se, você tem apenas 7 anos para se converter. E o pior, o Espírito Santo não estará aqui, porque eles estarão no céu festejando com Jesus. Então a pergunta é, como é possível se converter sem o Espírito? Impossível. É o Espírito que regenera. Vejam que a confusão é tremenda, é muito grande. E o que eu queria dizer a você é que a estratégia de Satanás sempre foi lidar com aquilo que é essencial. A salvação é essencial a todos. Qual que é a ideia dele? Eu vou criar uma teologia, uma teoria, para que as pessoas não se preparem para o encontro com Jesus. A hora que começar a surgir um anticristo, que começar a acontecer aí algumas coisas na terra, aí sim é dia de se encontrar com Deus. A Bíblia deixa claro que Jesus pode voltar hoje. Não espere o anticristo, não espere. Aliás, eu conversava essa semana com a minha esposa, né? O que nós temos de anticristo só no meio político do nosso Brasil, lotado de anticristo, não precisa de mais. O que nós temos de anticristos no mundo inteiro, quer na política, na filosofia, na pedagogia, os anticristos sempre estiveram presentes. João diz isso. Não espere um anticristo, não espere nada, tudo está preparado. Jesus pode voltar a qualquer momento. Eu não sei quando ele volta, ninguém sabe, mas ele pode voltar a qualquer momento. E a estratégia de Satanás é te deixar relaxado. Relaxe. Quando surgiu o arrebatamento, aí sim você começa a se apegar a Deus. Daí não vai mais dar tempo, porque a Bíblia diz que quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, já é o juízo final. É isso que a gente aprende em diversos textos da palavra de Deus. Quer ver uma outra coisa que Satanás, ainda como introdução, Satanás ele é astuto e ele traz engano para a gente? Qual a esfera da sociedade mais atacada hoje? Vítima de piadinhas, por exemplo. Pensa um pouquinho. Ou se quiser falar, fica à vontade aí. Qual a esfera hoje mais atacada no nosso meio? Família. A família é mais atacada. Porque a estratégia de Satanás é fazer você desacreditar da sua família. Porque ele sabe que família é projeto de Deus. E ele sabe que se a família estiver de acordo com a vontade de Deus, ela vai fazer um barulho no mundo. E o mundo, ou as portas do inferno, não podem prevalecer. Por quê? Igreja é formada de famílias. Quando a igreja tem famílias fortes, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E a estratégia de Satanás, então, é fazer você desacreditar do seu casamento. É fazer, quem sabe, você olhar para aquela mulher mais interessante. Não é essa a estratégia dos filmes e novelas? A estratégia de Satanás é fazer com que você, filho, desacredite da orientação dos seus pais. E ache que os seus amigos ou o seu próprio coração pode te dar conselhos muito melhores do que seus pais. Seus pais são caretas. Satanás vai direto na família, porque ele sabe que a família é algo de bênção que Deus tem para nós. E para o mundo todo. Um outro detalhe, e aí eu termino já essa parte introdutória para a gente entrar rapidamente no texto. Uma outra doutrina que o Satanás desde cedo atacou, a Santa Ceia. Você já parou para pensar como Satanás ele vai nas coisas principais? A Santa Ceia é um meio de graça. Quando nós tomamos, participamos da ceia, nós não só estamos lembrando do que Jesus fez, como estamos sendo alimentados por Ele. Eu sempre costumo falar que quando você recebe a ceia do presbítero ou do irmão que está ao seu lado, é como se Jesus estivesse passando para você o seu próprio corpo. Ele é o pão da vida, Ele morreu por você e Ele quer que você esteja cheio dEle.
essa ideia de ceia. Daí vem Satanás, desde o tempo de Paulo, inventa uma festa do amor, uma bagunça tremenda na igreja de Corinto, e Paulo tem que corrigir a rota. Tem que fazer com que a igreja volte a entender melhor a ceia. E no decorrer da história, então, a bagunça que a igreja fez, não é isso? O pão deixa de ser pão e se torna corpo, o vinho deixa de ser vinho e se torna sangue, e depois inventaram uma outra teoria, que é a teoria da consubstanciação, metade corpo, metade pão, metade sangue, metade vinho, fizeram uma tremenda de uma bagunça. Porque Satanás sabe que a ceia é um dos meios mais importantes. Aliás, quais são os meios de graça? Vestibular aqui para a igreja hoje. Quais são os meios de graça? Vamos ver se vocês me ajudam. Já falei a ceia. Quais são os outros? Tem mais 3. Batismo. Qual outro? Ou seja, se você não é batizado, se o seu filho não é batizado, você está perdendo bênção, é meio de graça. Deus quer usar o batismo para abençoar você e sua família. Quais são os outros 2 meios de graça? Oração e a palavra de Deus. E eu creio que talvez a estratégia maior de Satanás para fazer a gente cair no pecado é nos afastar desses meios de graça. Batismo, ceia, oração e palavra. É o meio que Deus deixou para te abençoar. E aí a gente olha para a nossa agenda e a gente fala assim, poxa vida, Deus me deixou tanta riqueza e eu estou buscando o lixo do mundo e não a riqueza de Deus. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para vir à igreja participar da ceia, eu não tenho tempo para me batizar, ou quem sabe eu vou deixar isso para depois. E aí a gente vai perdendo muitas e muitas bênçãos do Senhor e Satanás vai ganhando terreno na nossa vida, porque nós estamos em guerra, ele não está brincando com a gente, ele é mais forte do que nós. Mas se você estiver cheio de Deus, aí você é mais que vencedor, porque Cristo está em você. Aí vamos lá, vamos para o texto rapidamente. Eu queria compartilhar então com a igreja hoje, como você pode vencer o seu principal inimigo, o pecado. Como é que nós temos condições de vencer o pecado? Porque o pecado, ele vem primeiro do nosso coração. A Bíblia diz que nós estamos totalmente depravados, completamente depravados. Nós não sabemos o que fazer, nós não desejamos o bem, não sabemos como é o bem. Todo ser humano está depravado no seu pecado. E aí, como é que a gente pode vencer esse pecado? Daniel nos dá lições aqui tão preciosas e eu queria compartilhar rapidinho com você. Primeira lição de Daniel: vence o pecado através da leitura bíblica. Leitura bíblica, Jesus já disse isso, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Se você quer ter uma vida de santidade, se você quer ser vitorioso contra o pecado, leia a Bíblia, beba essa Bíblia, tome todas as lições dela, tome para a sua vida. Ela vai te fortalecer em qualquer momento de tentação. Mas se você não lê, você vai deixar brechas aí, o inimigo pode fazer uma bagunça tão triste na sua vida, como fez na de grandes servos, como por exemplo, como Davi. O homem que escreveu textos tão preciosos, mas num certo momento deixou de ler, deixou de orar, deixou de buscar o Senhor. E aí cometeu pecados absurdos e sua família toda caiu numa desestrutura total e lamentável. Eu queria então falar um pouquinho com você, pensando aqui em Daniel. A primeira lição é ler a Bíblia, verso 2, capítulo 9 de Daniel, versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, reinado de Dario, ele dá a data aqui para a gente, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falaram o Senhor através do profeta Jeremias, que haveria de ser aí o cativeiro da Babilônia, era de 70 anos. Daniel era alguém que conhecia a Bíblia. Daniel era alguém que conhecia as promessas da Bíblia, as promessas de Deus. Ele entende pelos livros, e a citação que ele faz aqui é de 2 textos, de Jeremias 25 e Jeremias 29, aqueles textos tão maravilhosos, os quais dizem que nós devemos buscar ao Senhor com todo o coração. Porque o plano de Deus são pensamentos de bênção para nós. E Daniel está chegando diante de Deus e falando isso para Deus: Senhor, me abençoa, porque o Senhor prometeu isso. Abençoa o teu povo, porque isso é promessa do Senhor. Como seria bom se nós pudéssemos nos aproximar de Deus assim, conhecedores da palavra e pedindo a Deus aquilo que Ele mesmo já prometeu. Daniel fazia isso, ele prometia ou buscava o Senhor, orava ao Senhor, de acordo com aquilo que o Senhor mesmo havia revelado ou prometido. Vejam o verso 11, nós não lemos,
Mas olha o que diz o verso 11: sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Ele conhecia a lei do Senhor, e ele chega para Deus e fala: Senhor, nós pecamos, nós não fizemos aquilo que era agradável ao Senhor, nós não ouvimos as tuas instruções, Senhor. E é por isso que nós estamos aqui, merecedores desse mal. Vejam o verso 13 agora. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e nos aplicarmos à tua verdade. Daniel está falando: Senhor, nós merecemos estar aqui escravizados, não merecemos reconstruir nossa vida, nossos sonhos, mas o Senhor prometeu que um dia faria isso. Mesmo nós tendo pecado, como fizemos, nós temos certeza de que o Senhor vai cumprir a sua promessa. É isso que Daniel está falando com Deus, é isso que Daniel está lendo a Bíblia e orando ao Senhor baseado na própria Escritura. E aí eu queria fazer uma pergunta para você. Você conhece os preceitos de Deus? Você conhece as ordens que Deus tem para a sua vida? Você conhece o sonho que Deus tem para a sua vida? A palavra lei, que brasileiro nenhum gosta, até porque as nossas leis são muito complicadas, e quando quando cumprem a lei, ainda está bom, mas nós vivemos num país que ninguém quer saber de cumprir lei, a começar, não adianta apontar para juiz, para governo, porque nós, sociedade, não gostamos de cumprir leis. A corrupção começa dentro de casa, não é isso? Nós só temos um país como o nosso, cheio de corrupção, porque a corrupção que está no coração de todas as pessoas não tem sido trabalhada. Eu sou criado numa época, e eu creio que boa parte aqui é assim, nós achávamos um lápis no chão, lá na escola, e vínhamos alegres para casa contando para a mãe e para o pai: olha, achei o lápis no chão. E aí o que os pais faziam? Vai devolver, vai levar para a escola, porque senão é seu. Hoje, criança acha celular, o pai acha: que legal, filho, você achou um celular. Não é isso? E aí depois vai chorar que o governo está roubando. É claro que está roubando, o governo está aprendendo com seus próprios, né? Quem sabe o seu filho um dia vai ser o presidente da república. Mas o problema está tão sério, porque começa na família. A corrupção, o pecado, que não há educação e as crianças totalmente sem limites, porque não pode bater na criança, porque tem que deixar a criança fazer o gosto dela. E você vai criar um delinquente para a sua vida. E um dia ele vai colocar a mão na tua cara e vai dizer: você não me corrigiu. A Bíblia diz que Deus disciplina quem ama. Se você ama o seu filho, discipline o seu filho. E não necessariamente disciplinar é bater. Você tem vários meios para tentar negociar com seu filho. Se não der mais aí, umas palmadas não faz mal a ninguém. No lugar certo, bem recheadinho que Deus deixou. Sem machucar, né? Sem deixar marcas. Mesmo que, se for preciso, você ser preso por isso, porque a nossa lei não permite mais. Aliás, eu estava fazendo um trabalho, respondendo umas perguntas para uma jovem da área, trabalha sobre política, e na visão bíblica e reformada sobre política, a política não pode interferir na família. A política deve cuidar do bem de todos e não da família. E é o que tem acontecido. Querem mexer no casamento, querem mexer na educação, querem dizer para você como é que você tem que guiar a vida dos seus filhos. Nós, como crentes, temos que conhecer a palavra e rejeitar isso. E, se for preciso, pagar o preço de ser perseguido pela palavra de Deus. Mas lá na frente, as coisas ficarão melhores, porque Deus honra aqueles que o honram, nos diz a Bíblia. A palavra lei, voltando à questão aqui, a palavra lei significa, no original, lei significa o seguinte: instrução de um pai para o filho ser bem-sucedido. Se você não gosta da lei de Deus, o problema é seu. Você vai deixar as instruções do pai e você não vai ser bem-sucedido. Eu estava ouvindo essa semana, aliás, eu vou citar aqui, porque às vezes quando é o contrário, a gente gosta de meter o pau. Não é isso? Mas eu vou citar aqui porque eu acho que é justo. Alguns movimentos neopentecostais, eles podem ter muitos defeitos, mas eu acho muito legal a posição deles com respeito ao sexo. Estava ouvindo essa semana, não lembro se era quarta, se era sexta, um dia da semana, na hora do almoço, levando as crianças para a escola, e lá na rádio da Renascer, a discussão era se devemos casar virgem ou não.
E eu gostei demais do que o pastor falou. O bispo ou pastor, sei lá, ele disse o seguinte: se você não quer casar virgem, você vai ter problemas. O salário do pecado é morte. Se você desobedecer a Deus, você vai trazer morte para a sua vida, para o seu casamento. Se você não se arrepender desse pecado, vai ter morte, porque o salário do pecado é morte. E eu falei assim, puxa, eu nunca tinha parado para pensar nesse texto relacionado a sexo e casamento, e é verdade. Qualquer pecado, o assunto ali era sexo, mas se você falar corrupção, mentira, qualquer pecado vai te levar à morte. Vai te levar ao afastamento de Deus. E sem Deus é maldição. Há dois senhores, ou Deus ou Satanás. Há bênção ou maldição. Deuteronômio 30 nos diz isso. Escolhe, pois, a vida e a bênção. Vejam que a gente precisa buscar a instrução de Deus. Deus tem instrução para você ser muito feliz no seu casamento, na sua profissão, na criação dos seus filhos, em todas as áreas. Mas você não pode pecar. É bem-aventurado aquele que ama a lei do Senhor, que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, diz o Salmo 1. Ou seja, em outras palavras, é muito feliz aquele que rejeita o pecado, aquele que ama a lei de Deus e que vai seguir as instruções do Senhor. Agora uma outra pergunta. A primeira pergunta que eu fiz é se você conhece os preceitos de Deus. Agora, se você conhece as promessas de Deus para a tua vida. Deus tem promessas maravilhosas, abençoadoras para você. Você conhece essas promessas? Você tem lido a palavra para conhecer essas promessas? Deus tem bênção para te dar. E aí a gente vive num mundo onde a palavra de Deus tem sido desprezada, onde pessoas se dizendo sábias, inteligentes, elas acham que quem lê a Bíblia é bobo, é burro. E há muitos anos atrás, um homem, ele estava num trem, talvez você já tenha ouvido essa história, ele estava num trem lendo a Bíblia, quando chegou um jovem universitário gosta de saber tudo, né? E aí o jovem universitário chegou, sentou ao lado dele, e viu que ele estava lendo a Bíblia. E começou a zombar e falar: você ainda crê nessa palavra, na Bíblia? Você não sabe que agora, lá em Paris, lá nisso, em tal lugar, isso daqui não é mais visto como palavra de Deus, tudo isso é um livro de lendas, de bobagem. E o senhor lá lendo a Bíblia, dando conversa para o jovem. E aí ele falou assim: olha, eu gostaria de saber mais das suas ideias, o senhor falando para o jovem. E aí o jovem falou: olha, eu tenho que descer na próxima estação, me dá o seu cartãozinho que a gente conversa, eu mando para o senhor um monte de material. E quando o senhor dá o cartãozinho para ele, ele fica totalmente constrangido, porque lá no cartãozinho estava escrito assim: professor doutor Luiz Pasteur, diretor-geral do Instituto de Pesquisas Científicas da Universidade Nacional da França. Um homem que amava a Bíblia. E se você pegar na história, gente inteligente lia a Bíblia. Isaac Newton amava a Bíblia. Isaac Newton tem comentários sobre o livro do Apocalipse. O nosso irmão Marcos me passou que eu nem sabia. Isaac Newton amava a palavra de Deus. Você tem milhares de pessoas, como Vital Brasil, era da igreja presbiteriana, seus pais eram da igreja presbiteriana. Ele só não conseguiu continuar porque teve que ir para a França nos seus estudos, mas criou os filhos na palavra, levava os filhos para a escola dominical. E toda a sua descendência está hoje na igreja, na metodista ou na presbiteriana. Pessoas inteligentes leem a palavra porque entendem que essa palavra é poderosa, viva, eficaz, para qualquer área da vida. Daniel também era assim. Daniel era um líder lá no reino de Nabucodonosor, depois dos medo-persas. E Daniel lia e amava a Bíblia, lia todo dia. Uma segunda lição para você vencer o pecado é você orar ao Senhor. Porque o verso 2 diz que Daniel orou no primeiro ano do seu reinado, aliás, verso 3, né? Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, súplicas com jejum, pano de saco e cinzas. Ele buscou o Senhor com oração. Daniel buscou o Senhor com oração. E aí você pode até falar assim para mim: pastor, mas a vida está tão corrida, eu não consigo arrumar um tempo para orar. Eu posso dizer com toda certeza para você, a agenda de Daniel era mais pesada que a sua. Até porque nem e-mail ele tinha, né? WhatsApp, e-mail, Facebook, nada disso. E o reino estava dividido, o Império Babilônico e depois os Medo-Persas, estava dividido em mais de 120 cidades para Daniel cuidar. Daniel se despontava como um grande líder. Ele era como se fosse o governador de 120 cidades, não de uma só.
E ainda assim Daniel tinha tempo para orar e ler a Bíblia. Daniel orava ao Senhor. Daniel suplicava ao Senhor. Ele dava nome aos problemas. Ele deu nome aos pecados. Senhor, nós fizemos isso, isso e isso. Se você ler o capítulo todo, ele vai descrever os problemas do povo e dele próprio. Ele suplicou ao Senhor. Ele buscou o Senhor com jejum. E aí as pessoas fazem uma confusão de jejum com dieta. Jejum não é ficar sem comer. Jejum é você buscar a Deus com tanta intensidade, com tanta urgência que você tem, que você não vai se preocupar com a alimentação. Você quer o Senhor e a resposta de Deus, você nem lembra que tem comida. Esse é o jejum da Bíblia. Daí alguém faz, não, eu vou ficar o dia inteiro sem comer, vou ficar 5 horas, vou ficar 40 dias, pode ficar o tempo que for. O sacrifício que Deus aceitou só foi o de Jesus lá na cruz. Se você encarar o jejum como sacrifício, Deus não vai aceitar o seu jejum. Jejum não é sacrifício. Jejum é uma entrega total e urgente ao Senhor, porque você está necessitando de uma bênção muito grande da parte de Deus. E Daniel entendeu isso, ele começa a fazer o seu jejum, buscar o Senhor, não se preocupa com a alimentação, não se preocupa com nada ao seu redor. O foco dele é: eu preciso buscar o Senhor, porque o tempo do exílio está acabando, não há nenhuma movimentação de que o rei vai deixar a gente voltar para Jerusalém, está mudando o rei. A crise é grande, porque se esse rei Dario for pior que Nabucodonosor, nós estamos perdidos. E Daniel se põe a buscar o Senhor com jejum, oração e com humilhação, com pano de saco e cinza, como que dizendo: Senhor, nós não somos nada, o Senhor é tudo, e a tua vontade é que prevalece. E Daniel então busca o Senhor. Aliás, se você pegar o lema deste livro, é oração. Você encontra Daniel orando no primeiro capítulo. Ele não se contamina com o pecado, ele e seus amigos, porque ele era um homem de Deus, um homem de oração. Capítulo 2, ele está orando para interpretar o sonho de Nabucodonosor. Capítulo 6 a 11, orações de Daniel são relatadas aqui, orações inteiras de Daniel. Um dos lemas do livro de Daniel é orar ao Senhor. E eu já falei então que Daniel já tinha agenda muito mais pesada que a sua, e ainda assim orava ao Senhor. Algumas coisas aqui muito relevantes. Um missionário ou um missiólogo chamado Patrick Johnstone, ele diz assim: quando o homem ora, Deus trabalha. Quando você ora, Deus está trabalhando. A frase é mais longa, ele diz assim: quando o homem trabalha, é o homem que está trabalhando. Mas quando você ora, é Deus quem está trabalhando. Se você quer que Deus trabalhe no seu trabalho, se você quer que Deus trabalhe no seu casamento, se você quer que Deus trabalhe em qualquer área da sua vida, ore ao Senhor, peça ao Senhor, busque a Ele com todo o coração, nos diz a Bíblia. E Ele vai ser encontrado, Ele vai ser achado, Ele vai te dar a bênção no tempo dEle, do jeito dEle, não do seu jeito. Busque ao Senhor. E aí, pensando como é um missiólogo que faz essa frase, eu pensei em alguns exemplos aqui. Lá no Camboja, a década de 70 do Camboja, milhares de cristãos foram mortos. Porque eram crentes, foram mortos. E aí, tinha 450 evangélicos que sobraram, somente 450. Sabe quanto tem hoje? Esses 450 resolveram orar. Sabe quanto tem hoje lá no Camboja? Mais de 100 mil crentes estão lá. Porque 450 se comprometeram a orar pelo país. E a igreja cresceu. Um outro exemplo, há no mundo, segundo o Ronaldo Lidório, o missionário Ronaldo Lidório, há no mundo cerca de 200 movimentos de plantação de igreja. E aí a mãe dele teve uma ideia brilhante. Quando ele foi para a África ser missionário, a mãe dele elaborou um calendário e começou a espalhar esse calendário de oração por todos os missionários que estão espalhados pelo mundo. Hoje são mais de 600 pessoas orando por cada missionário. Aí a gente tem outros exemplos. Lá na China, numa cidade, China comunista, na cidade de Caná, haviam 3 igrejas evangélicas, hoje 500 igrejas. Porque o povo de Deus está orando. E quando o povo de Deus ora, Deus abençoa. Ronaldo Lidório, ele chega a dizer assim: se você quer abrir uma igreja, ore a Deus. Ore sempre. O pastor, o doutor Augusto Nicodemos, eu tive o privilégio de ter aulas com ele, professor de teologia, de Novo Testamento lá no seminário. Ele dizia assim, que quando você
prepara um sermão, você tem que preparar na base da oração. Quando você está pregando o sermão, você tem que pregar e orar ao mesmo tempo, para Deus colocar isso no coração do povo. Quando termina o sermão, você vai para casa e vai clamar ao Senhor para que aquilo que foi pregado faça diferença na vida do povo. A oração faz diferença na vida, porque é Deus quem age, é Deus quem faz. E aí eu recebi uma mensagem muito interessante hoje, eu queria ler com a igreja. É uma mensagem do nosso irmão Marcos Barbosa, que está lá em missões, na ilha de São Tomé e Príncipe. E ele pede as nossas orações. E eu vou ler na íntegra, porque é um recado que ele pediu para dar à igreja. Olá, pastor Márcio, eu queria poder compartilhar essa mensagem com toda a igreja e pedir que orem, pois estivemos com o diretor do Liceu Nacional nessa sexta-feira e marcamos o Escola da Vida para manhã e tarde em abril, onde tivemos um workshop Escola da Vida com 50 voluntários. Ele coloca que eles já fizeram um workshop preparando uma equipe com 50 pessoas. E agora eles terão aí 50 voluntários, né, para realizar o workshop. Eu já me perdi aqui na mensagem, não vou ler, mas eu sei o que ele está falando aqui. Ele diz assim: eu preciso da oração da igreja, porque agora em abril nós vamos fazer 2 workshops na maior escola de toda a ilha. São 7.200 alunos que vão poder ouvir a palavra de Deus. E aí eu falei, eu preciso trazer isso para a igreja, para a gente estar em oração. Porque o Marcos é fruto de oração das Déboras. Quem conhece ele, a vida tão perdida que ele estava há um tempo atrás, mas por conta da mãe que orou, por conta das Déboras que oraram, da igreja que orou, de pessoas, amigos que orou e intercedeu pela vida dele e buscou ele na lama do pecado, ele hoje está levando, possivelmente ele vai conseguir levar a palavra só numa escola para mais de 7.200 pessoas lá na África. Porque a gente ora, Deus faz, Deus opera. Daniel ensina a gente para vencer o pecado, a gente precisa orar. E uma última lição, a gente precisa confiar em Deus. O verso de número 4 de Daniel diz assim: orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança, a misericórdia para com os que te amam e guardam os seus mandamentos. Algumas coisas muito curiosas aqui. É a primeira vez que Daniel usa o nome Yahvé, o nome da aliança de Deus conosco. E nesse capítulo, olha só, 9 capítulos, 8 capítulos, ele nunca usou o nome de Deus. Agora entra no 9º capítulo, ele usa o nome Yahvé, o nome da aliança, o Deus da aliança, o Deus fiel, o Deus imutável. E só nesse capítulo ele usa por 7 vezes. Em outras palavras, o que Daniel está dizendo é: Senhor, eu confio totalmente no Senhor. Eu confio totalmente na tua fidelidade, porque nós não somos e não fomos fiéis ao Senhor. Mas eu confio na tua fidelidade. Aqui nesse verso ele usa também o nome Senhor, Adonai, soberano. Em outras palavras, ele reconhece que Deus estava no controle da história. Que ele não estava lá fazendo férias ou na universidade da Babilônia, mas ele está lá porque Deus o levou para lá. E Deus que conduziu a vida dele para lá e de todo o povo. Esse mesmo Deus pode dar a bênção de voltar a reconstruir os sonhos e a vida em Jerusalém. Ele usa a expressão Deus grande e temível. Quando você busca a Deus, confie no Senhor. Deus é grande, Ele é maior do que qualquer problema que você esteja passando. 1 Coríntios 10, 13, para mim é o versículo que sustenta a nossa vida. Deus não permite que você seja tentado além do que você possa suportar. Juntamente com a provação, com a tentação, Ele vai dar aquilo que você precisa, porque Ele é fiel. Deus é fiel, confie nesse Deus, Ele é maior do que qualquer situação. Aí, Daniel ensina para a gente também que a gente tem que confiar nas promessas de Deus. Porque ele está apegado às promessas aqui escritas em Jeremias. E, para surpresa dele, e aí eu encerro aqui, no verso 24, Daniel tem uma surpresa maravilhosa. Como diz o pastor Jeremias, sensacional. A surpresa de Daniel aqui é maravilhosa. Por quê? Enquanto ele orava, o anjo Gabriel sai da presença de Deus e vai falar com Daniel. E diz para ele: Daniel, vou dar uma resumida aqui, a gente vai falar um pouquinho rapidinho sobre isso. Em outras palavras, Gabriel está dizendo assim: Daniel, você está pedindo para voltar para Jerusalém, reconstruir a cidade, os muros? Calma que Deus vai fazer. Mas olha só, Deus não vai fazer só isso não, Deus vai fazer muito mais do que você imagina. Porque quando a gente ora, Paulo diz que Ele faz o quê?
infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E olha a resposta de Daniel. Ele fala de um tempo aqui, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão. Haveria um tempo em que Daniel não participaria dele, mas que Deus daria fim aos pecados. Verso 24 nos diz isso. Para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. Em outras palavras, as pessoas estão buscando calcular essas 70 semanas, se são 490 anos, quantos anos são, não interessa quantos anos são, não é essa a mensagem que Daniel quer passar. Daniel quer passar que haveria um tempo em que o Messias viria, o ungido viria e mataria o pecado, o poder do pecado seria extinguido, morto, porque Deus iria expiar o pecado da vida do seu povo. Deus não mais contaria os pecados do seu povo, porque o ungido, o Messias, viria para acabar com o poder do pecado. É essa promessa que Daniel tem da parte de Deus. O pecado vai cessar. As consequências drásticas do pecado vai cessar, ou vão cessar, porque Deus vai enviar um ungido dele. E aí o texto fala até da morte desse ungido. Se você ler o verso 25, 26, depois das 72 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe, logo depois da morte de Jesus, o povo do príncipe, e que é considerado aqui como Tito Vespasiano, imperador romano, que no ano 70 cerca a cidade de Jerusalém e causa abominações e destrói o templo. Por quê? Porque o templo não tem mais sentido. O templo é o próprio Cristo. A profecia já foi selada. A profecia já se cumpriu. Jesus cumpriu tudo o que fosse preciso. Não há mais motivo de ter sacrifício. Pode destruir o templo. E eu duvido que o templo vai ser reconstruído como há uma linha que vai. Porque o Senhor Jesus diz, não vai ficar pedra sobre pedra. A última vez que ele saiu do templo, para nunca mais voltar, ele se assenta no Monte das Oliveiras. Ele chora por ver o templo. E ele diz que nunca mais haveria pedra sobre pedra ali naquele lugar. Isso aconteceu um pouco depois da sua morte, no ano 70, depois de Cristo. Em outras palavras, Daniel ensina que Deus daria fim aos pecados. Não é que o povo não vai pecar mais, mas que o pecado já estaria completamente sem poder para nos condenar. Deus iria expiar os pecados, Deus iria trazer justiça eterna, selar a profecia, cumprir a visão e a profecia, ungir o santo dos santos, indica o próprio Cristo. Aliás, é interessante aqui, nessa expressão ungir o santo dos santos, porque não está usando o artigo definido. Se Daniel usasse artigo definido, ele estava referindo-se ao templo. Mas ele está falando de um outro santo dos santos, ele está falando de um Deus que viria a ser conosco, que é o Senhor Jesus, o Messias, que veio 400 e poucos anos depois de Daniel. Nós vivemos nesse tempo, o tempo da graça, o tempo quando o pecado deixa de existir ou de ter poder sobre a nossa vida. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, e há uma canção tão maravilhosa de Ademar de Campos dizendo isso: o pecado já não mais terá domínio sobre vós. O pecado não tem mais domínio sobre a nossa vida. Não adianta você falar assim para Deus, Senhor, eu estou pecando porque eu não consigo parar de pecar. É sem vergonhice nossa isso, gente. O pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Se você entregou a vida para Jesus, você não pode mais viver no pecado. O pecado tem que ser um acidente. Não pode ser planejado. A iniquidade foi cessada quando Jesus morreu, quando o ungido veio e morreu. Iniquidade é planejar o pecado. Então, se o povo de Deus hoje, se a igreja hoje não está impactando ninguém e está vivendo no pecado, é por sem vergonhice. Porque sabe que todos os pecados foram pagos lá na cruz. Mas a bênção de Deus Deus quer te dar vida e vida abundante. E eu encerro lembrando a você de dois textos da palavra de Deus. Quando há pecado escondido, tem a justiça de Deus, tem a ira de Deus. Lembram do que aconteceu com Acã? Não só uma pessoa, uma família foi prejudicada, todo o povo de Deus foi derrotado, porque a tese do livro de Josué é: santificai-vos hoje, que amanhã fareis maravilha no vosso meio. E Acã deu um jeitinho de levar alguma coisa que não podia, e escondeu aquilo, e o povo começou a perder, porque havia pecado escondido. Se há pecado escondido na sua vida,
E aí talvez você pense assim, o pastor gosta de se intrometer demais na nossa vida, falar tanto de pecado, disso, daquilo. Irmãos, quando o pastor, o presbítero, o seu pai, sua mãe, quem quer que seja, te mostrar que você está andando por um caminho errado, é por amor. É porque quer que você acerte, que você se dê bem. Porque se você ler o Salmo 32, Davi diz assim: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Quando a gente esconde o pecado, os nossos ossos sofrem. Mas um dia Deus te libertou desse sofrimento. Um dia Deus te resgatou das trevas, da ira e te levou para um lugar maravilhoso. Que Deus nos ajude a vivermos esse tempo da graça profetizado por Daniel. Deus tem bênção para acrescentar na sua vida. Que Deus assim nos abençoe e nos ajude a sermos fortes, corajosos e temer ao Senhor e viver em santidade, lendo a palavra, orando e confiando no Senhor. Deus assim nos abençoe. Conjunto Alvorada.